É isso que eu ia te Foi perguntar, muita porque assim, competição. tem N situações. Primeiro, cara, e olha como é legal, às vezes a gente não entende muito como é que é a vida de atleta, especificamente falando do atleta de beach soccer de sucesso, que no seu caso, Aham, você tem uma realidade diferente de muitos atletas que jogam em um clube, de vez em exato. quando, você é um dos atletas da mais alta prateleira do futebol mundial. Mas, nesse período, você morou em 6 países mais ou menos, indo e voltando. Como é que fica a família? A família viaja com você? Não, a família fica aqui no Brasil. Tem escola de filho. Como é que é a cabeça e essa questão também de lesão? Que graças a Deus você foi mudando de temperatura, de clima, Muita de coisa. cultura, viagem pra lá e pra cá e não se lesionou. Explica um pouco essa questão agora já do bastidor mesmo. Como é que Aham. essa vida de atleta nesse rolê que você leva? Então, na verdade, a família não vai. A família fica porque, assim, por mais que eu tenha viajado muitos países, foi muito pouco tempo. Coloca aí. Fiquei, acho que no máximo 4 meses fora. Então, para ir junto comigo e mudar, pô, minha esposa ela trabalha na Clínica São Vicente. Então, sai do emprego para poder fazer essa logística. Então, não tem condições. E o clube também não arca com as condições de, pô, aluguel de casa, é apenas para os atletas. E mesmo que eles proporcionassem isso, eu acho que também não faria sentido dela viver comigo e mais 2 atletas também. E assim serve para a esposa ou família dos outros atletas. Até porque é uma estrutura voltada apenas para os atletas. Então, minha esposa ela já está até acostumada já com isso, ela me conheceu assim. E nesses 4 meses, quando eu retorno, a minha prioridade total é família. Família, mas muitas vezes quando eu chego em casa é uma correria, parece que triplica a correria. Porque eu tenho que resolver lances de faculdade, às vezes pinta algumas oportunidades também devido ao que o futebol de praia me proporcionou, que eu sou muito grato também. Então acaba ficando essa logística. Agora, em relação à cultura, é uma situação muito difícil porque nós temos que nos adaptarmos à cultura. E quem está no caso, nos recebendo, não vai entender o catarino. Pô, o catarino veio de outro país, veio do outro. Pô, como é que tá a cabeça dele? Não. Eles querem que você seja a pessoa tranquila ali, tem que entender todos os momentos e ponto. Então, isso acaba sendo a experiência para mim. Uma mudança de cultura, conhecendo, lidando com pessoas diferentes, que é uma situação um pouco complicada também, porque você está lidando com pessoas. Então, às vezes, você vai ter que se acostumar com uma pessoa que tem uma personalidade diferente, em outro país, aí tá na Rússia, tá na Polônia. Às vezes, ó, eu cheguei na Polônia, o pessoal tem o costume de lanchar pizza depois do jogo. Pô, e eu não tenho esse costume. Eu falei, pô. Aí eu falei uma, duas, 3 vezes, aí eu vi que não adiantou muito, mas o presidente se preocupou comigo. Aí quando eu me encontrei com outro brasileiro, pô, Catarina, pô, aqui que eu tô comendo cachorro quente. Eu falei, pô, então é da cultura deles, então eu não vou perturbar, vou fazer minha parte e tentar me adaptar ao máximo. Só que a gente acaba tendo que, às vezes, nos adaptarmos a certas circunstâncias que isso daí já é cultural. Agora, no campo já seria diferente. Se fosse um brasileiro indo jogar no futebol profissional, já teria toda a estrutura da forma cultural, né? Da forma que o brasileiro está acostumado a viver no Brasil. Então, seria diferente. Já no futebol de praia já não pode ser dessa forma. Nós temos que nos adaptarmos à cultura. Na Rússia é a mesma coisa. É claro que, dependendo do time, você tem um apartamento, então você vai fazer as compras. Hoje em dia eu prefiro fazer as compras no mercado e eu vou fazer o que eu gosto. Tu mesmo É, exato, cozinha? cozinha. Aprendi na marra. Na marra eu aprendi. Antigamente só fazia ovo. E muito mal. Eu aprendi assim, vivendo, porque minha viagem que eu tive em 2016 para a Rússia, o Lucão, ele fazia tudo. Eu falei, pô, não posso deixar o Lucão fazendo tudo, pô, tá parecendo, pô, meu pai. Pô, não pode, vou ter que ajudar ele também, não vou ficar perturbando ele. Às vezes eu quero comer uma coisa diferente, pedir pra ele fazer, não. Aí eu ligava pra minha mulher e falava, ó, como é que faz aí arroz? Fiquei fazendo arroz durante 90 dias. E hoje, meu arroz é o melhor da casa, da família, mano. Meu arroz é o melhor. Aí eu chego, bato no peito e falei, ó, tá vendo? Meu arroz é o melhor. Só que aí tem aquela situação, né? Ah, vamos ter que fazer arroz. Não, pede pro Catarino fazer, o arroz dele é o melhor. Aí agora eu tenho que fazer o arroz, né? Arrumou problema. Exatamente. Então acaba acontecendo isso, né? Porque o que acontece? Às vezes, dependendo da alimentação, são molhos diferentes, temperos diferentes. Então você acaba tendo que se adaptar de alguma forma. Esse ano, eu tive o único problema que eu tive reação a algum alimento que eu não sei qual.
que eu acabei dando alergia. Pô, minha garganta começou a coçar. Eu falei, caramba, nunca tive isso. Tô tendo agora, pô, logo aqui. Qual país? Foi na Espanha. Na Espanha. Assim, eu não sei se foi camarão, não sei se foi frango, só que não tinha tempero nenhum. Então eu falei, pô, não sei o que é. Então, aí tinha um inglês que estava no meu time, ele falou, pô, passei pela mesma coisa. Aí ele tinha um medicamento lá, ele me deu, comecei a beber água, 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 água. Só que ia jogar no mesmo dia. Caramba. É coisa loucura. Só que deu tudo certo, não deu em nada, joguei normalmente, consegui, pô, ser eficiente dentro da minha modalidade e vida seguiu. Aí hoje eu tento não comer nada, tipo molho branco, outro tipo de molho, não invento. Na verdade, eu nunca inventei, mas não tinha outra opção a não ser o frango e o peixe e o camarão que estava lá, então tive que tentar me adaptar. Mas é assim, pô, a gente tenta levar dessa forma. Agora, quando você fecha apenas em um país só, aí você já consegue se adaptar de forma mais tranquila ali, até porque você tem tempo para poder ir se adaptando. Às vezes tem coisas que às vezes não acabam se encaixando. Você vai lá e reivindica o presidente ou o vice-presidente. Entendeu? Agora, quando você está nesse time de, pô, fica 5 dias num país, 10 dias no outro, 3 você vai para outro. Então, você acaba tendo que se adaptar o mais rápido possível e tem que dar resultado, né? Chegou lá, não foi campeão, né? Eu falo, pô, o Catarina não veio aí, mas, pô, não foi campeão. Só que o pessoal não entende que precisa treinar, precisa ter um tempo para você poder se adaptar aos jogadores que ali estão. Pô, na Grécia foi difícil pra caramba, porque a grande maioria não jogava beach soccer. Um era polícia, o outro era... Sério? Quase que amador o negócio. Amador, entendeu? Só que tinha um polícia que ele levava jeito, porque ele era polícia e jogava futebol de campo na Grécia. Então foi um dos caras que me ajudou. Então tua cabeça começa a trabalhar ali, ó. Eu tenho que atacar e defender, porque se eu atacar, não tem ninguém para defender. Então eu tenho que arrumar uma estratégia para eu poder ser eficiente no ataque e ao mesmo tempo poder ajudar na defesa. Então tua cabeça acaba tendo que trabalhar ali. Às vezes o pessoal fala, pô, mas pô, quando você tá com o pessoal no Vasco ali ou na seleção, cara, fica tudo fácil e tal. Pô, parece que fica fácil, porque o elenco que tem do meu lado, pô, eu jogo na Grécia com o pessoal que é amador. Quando eu, pô, jogo com meus jogadores no Vasco e na seleção, fica fácil porque todo mundo já tem a mesma experiência. Então, eu só vou exercer minha função ali defendendo. Então, vai ficar fácil para mim, porque eu não preciso ficar atacando e defendendo. Então, só vou focar na parte defensiva. Que muitas vezes, pô, eles passam tanta segurança que eu vou para ataque fazer, às vezes, uns golzinhos de bico, né? Igual o Junegão fazia. Entendeu? Então, isso acaba facilitando, ficando mais fácil, né?